Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Arissa, eu faço parte do time de CX da Vetex aqui no Brasil, atuando como Customer Excellence Manager no atendimento de grandes contas da companhia. Agora, a gente vai falar de um tema super importante, que é a diversidade e inclusão nas empresas como aliados para o sucesso empresarial. E para falar do tema, eu vou contar com a presença de duas convidadas muito especiais e que são referência no assunto. Seja muito bem-vinda, Aline, gerente de diversidade e inclusão da América Latina da Natura. E Mariana, CEO e co-founder da Diversa Jobs. Sejam bem-vindas, meninas. Só para passar da nossa dinâmica, elas vão fazer uma apresentação e no final a gente tem uns minutos para perguntas e dúvidas que vocês possam ter. Obrigada. Boa tarde. Tudo bem, gente? Bom, eu sou a Aline, como ela falou, sou gerente de diversidade e inclusão da Natura para a América Latina. E hoje eu vim aqui contar para vocês um pouco da nossa trajetória e um pouco de como a gente foi aprendendo a trabalhar com esse tema. Vamos ver se funciona. Bom, acho que para falar um pouco de mim, eu sou advogada de formação, passei por várias áreas, estou na minha terceira carreira, e eu acho que é importante falar isso, porque foi exatamente isso que me trouxe nesse lugar, para falar sobre esse tema. E acho que, acima de tudo, toda vez eu gosto muito de falar que eu sou uma mulher negra. Então, além de lugar de fala, eu também fui buscar conhecimento. Então, tem todas essas formações, mas o que me trouxe até aqui hoje para falar com vocês, com certeza, foi a minha jornada de vida. Opa! Deixa eu ver. Depois você volta, tá, Mari? Bom, falando de Natura, acho que a gente se encontra num lugar... Quando eu entro na Natura há 4 anos atrás, foi porque realmente eu acreditei que era uma empresa onde eu poderia escalar o meu propósito de vida. Onde eu poderia trabalhar de uma forma que eu chegaria em milhões de pessoas. Hoje, aqui no Brasil, a rede da Natura tem aproximadamente 2 milhões de consultoras. E essas consultoras, quando eu entrei na Natura, foi exatamente para trabalhar para elas e com elas. E isso me conectava muito à minha mãe, que criou a gente sendo sacoleira, que criou a gente vendendo Natura, Avon, que hoje também é uma empresa de Natura. Então, fez muito sentido. E essa crença da Natura, que é uma crença fundadora, quanto maior a diversidade das partes, maior a riqueza do todo, ela é uma crença que mostra muito que diversidade não está somente numa propaganda, num produto, num casting. E foi isso que me conectou, porque essa é uma crença que está na fundação da Natura. E aí eu quis trazer um pouco de uma linha do tempo, de como que a Natura nasce e traz essa visão. Então, quando ela nasce, ela já traz nesse propósito, por conta da própria venda direta, onde 90% das pessoas são mulheres, ela já nasce pensando em como gerar prosperidade para esse público. E aí, lá em 1980, a Natura ela já possuía pessoas com deficiência em seu quadro. Então, por que eu estou trazendo desde lá do passado? Para entender que a jornada de diversidade, ela é uma jornada que precisa ser começada, mas ela é uma jornada que na Natura começou há bastante tempo. E aí, quando a gente olha em 92, que é lançado Cronos, alguém aqui conhece Cronos? Muito bom. Pois Cronos nasceu exatamente lá em 92 para ressignificar essa ideia de que a gente não tem que envelhecer, de que não existe beleza em todas as idades. Então, lá atrás, gente, a gente já estava falando de diversidade. A gente já estava discutindo nos produtos, em como que a gente representava isso nas propagandas. E aí, em 2000, a gente foi passando por várias coisas e aprendendo nessa jornada. E aí, em 2000, a gente tem a primeira embalagem de erva doce em braille. Né? Então, a gente já tinha pessoas com deficiência dentro da empresa, o que é muito importante, porque só com pessoas dentro da empresa para que você possa evoluir para esse tipo de visão. Porque se não tivesse alguém lá em 92 ou em 2000 para pensar e falar, poxa, mas espera aí, será que a gente não tem que mudar alguma coisa? É muito provável que a mudança não aconteceria. Quando a gente olha aqui, em 2008, a gente já tem todos os benefícios de saúde equiparados para casais LGBTQIA+,
dentro dos benefícios de colaboradores. E isso é muito importante, porque não adianta também só trazer. Você tem que incluir, você tem que olhar pela perspectiva da vivência dessas pessoas. Quando a gente vai para 2013, a gente tem a inauguração do primeiro centro de distribuição totalmente adaptado e feito para incluir pessoas com deficiência. Então, esse centro de distribuição, ele é um case, ele é um exemplo, mas, mais uma vez, ele só foi possível ser feito porque essa discussão já estava acontecendo lá. Percebe que a gente aqui não está falando somente, o que é muito importante, de ter colaboradores. A gente está falando de mudar o negócio. A gente está falando de entender, desde a produção, da distribuição, da caixa, como que a gente promove isso. Em 2015, e aqui eu trago a Avon, porque hoje a Avon faz parte do grupo, e é muito importante contar a história, porque ela também nos inspira. E lá em 2015, a Avon já tinha um programa de diversidade, com grupos de interesse, que discutiam essa pauta, que faz com que ela hoje seja uma das grandes empresas, principalmente para pessoas negras, mas ela também trouxe isso para a gente como inspiração, antes como concorrente e depois como uma empresa do grupo. Em 2016, a Natura já criou a sua primeira política, né? Então, percebe, a gente vai fazendo, depois a gente coloca no papel o que a gente aprendeu, para poder tornar isso algo que é processo. E aqui a gente está falando de governança, né? Porque não adianta só a gente pensar no impacto e você não ter processos de governanças para que isso se sustente. Quando a gente vai para 2017, a gente tem a linha papai e bebê. Quem aqui conhece a linha mamãe e bebê? Mas é muito importante a gente falar, quando a gente fala de cuidado, que o cuidado não está só na responsabilidade da mulher. Então, essa linha também foi pensando em pautar a sociedade com uma nova visão. Pai, você também tem que cuidar. Pai, você também tem que educar e fazer parte desse momento. Quando a gente vai para 2019, é estruturado em Natura os grupos de afinidades, né? Os grupos de interesse. E aí, enquanto temas prioritários, apesar da gente saber que quando a gente fala de diversidade, a gente tem inúmeras questões, inclusive pensando em tensões raciais no Brasil, os grupos de diversidade criados em 2019 era de gênero, né, diversidade sexual da comunidade LGBTQIA+, étnico-racial e pessoas com deficiência. E a partir desse ano, também com a ajuda, a gente olha para um lugar onde a Natura já vinha trazendo impacto, mas ela faz um compromisso com a vida, que é um compromisso olhando para as ODSs, mas entendendo como que ela pode impactar socioambiental a partir do próprio modelo de negócio. E no compromisso com a vida, ela se compromete com direitos humanos, não somente com a contratação e a inclusão de grupos subrepresentados, mas também com toda a cadeia, com toda a nossa rede. E é também em 2020 que a gente tem todo o processo de paridade de remuneração. Hoje, essa paridade também ela é étnico-racial. Então, foi um processo que a gente foi entendendo e se comprometendo em fazer essa mudança. E aí, também em 2020, a Avon já no grupo, ela lança o seu compromisso antirracista, que é um compromisso que passa pela contratação de pessoas negras para cargos de liderança, com foco em mulheres negras, mas também em promover um ambiente de publicidade, de comunicação muito mais diverso quando a gente fala das questões étnico-raciais. Em 2021, a gente se une para criar uma política única das empresas, então, Natura, Avon, The Body Shop e Aesop na época, onde a gente começa a olhar para a América Latina, mas entendendo que cada local tem a sua especificidade. Agora, em 2022, a gente lança, enquanto Natura, um compromisso antirracista. Então, eu fui fazendo essa linha do tempo para vocês entenderem que, para um lançamento de um compromisso antirracista de 2022, a gente vem há décadas trabalhando, aprendendo e entendendo. E eu tive o prazer de participar da co-construção desse manifesto, de todos os compromissos, e, inclusive, do manifesto como vídeo. Então, agora eu quero pedir ajuda aí. Vocês colocam o vídeo? O que a Natura pode fazer para enfrentar o racismo? Incluir pessoas pretas e indígenas nos anúncios?
Falar sobre a potência da diversidade? Lançar uma nova linha de produtos? Isso é o mínimo. Uma marca de beleza precisa trabalhar de verdade para deixar o mundo mais bonito. Precisa se posicionar, se envolver, agir e reagir. É por isso que assumimos um compromisso antirracista. Durante todo o ano, todos os dias, todo o tempo. Um compromisso com a vida. Uma luta que precisa ser de todos nós. Vamos fazer o que for preciso para a transformação que queremos ver. Porque o mundo só é bonito quando ele é de todo mundo. O mundo só é bonito sem racismo. Natura. E, gente, o mais gostoso disso, que além de participar dos bastidores, a gente fez com a agência 100% negra, todas essas pessoas que participaram fazem parte da nossa rede. Ou é consultora, ou é artista do Natura Musical, ou é colaborador. E a gente co-construiu com essa rede o manifesto, a gente co-construiu os nossos compromissos. E aí, quando a gente fala de compromissos, são os nossos compromissos públicos. Então, a gente se compromete. Quando a gente fala de renda, quando a gente fala de Brasil, né, a gente sabe que existe grande parte da nossa rede de mulheres negras que dependem dessa renda. Então, nós estamos modelando e mudando o nosso modelo de negócio para entender o que faz essas mulheres negras terem mais renda por meio do nosso negócio. A gente também se compromete a sensibilizar 100% da nossa rede. E aí, gente, 100% da rede, eu não estou falando de colaboradores, eu estou falando dessa grande rede, né, de consultoras de beleza Natura. Disponibilizaram um canal de apoimento psicossocial. Então, em novembro do ano passado, a gente lançou um canal que qualquer pessoa da nossa rede que sofrer qualquer situação de racismo, não importa aonde, tem psicólogo, advogado e toda uma equipe treinada para conectar com a rede pública, para que a gente não possa só sensibilizar e educar, mas cuidar também, porque a gente sabe que o racismo mata, adoece, então a gente foi entendendo que isso era necessário. Quando a gente fala de colaboradores, a gente está falando de ter 40% de colaboradores negros na nossa força até 2025, sendo que a gente já está, né, em 2021 a gente estava com 31,5%. Os dados que eu trago aqui são dados que não estão atualizados, porque dependem da divulgação que a gente faz no relatório. E ter 30% de colaboradores negros em posições gerenciais até 2030. E quando a gente olha, percebe que o desafio de trazer pessoas negras para a liderança, ele é um desafio que a gente entende que ele está muito posto e que a gente abraçou e tem desenhado planos, projetos e colocado toda a empresa para que a gente consiga acelerar. Quando a gente fala em garantir pagamento equitativo e eliminar diferença racial, como a gente fez lá com as questões de gênero, também já é um compromisso que está encaminhado. A gente já tem todos os processos de RH desenhado para o momento não só da entrada de contratação, mas no momento de evolução de carreira. Porque a gente sabe que é neste momento, muitas vezes, que a gente tem essa diferença de gênero e de raça. Assegurar um compliance antirracista, porque a gente sabe também que é muito importante que as pessoas sintam seguras para poder falar sobre o tema, mas também para que a gente possa cuidar deste processo. E, quando a gente fala em comunicação, alocar recurso em mídias e empresas que são protagonizadas, fundadas por pessoas negras e pessoas indígenas. Então, eu quis trazer um pouco aqui, acho que meu tempo já está acabando, eu quis trazer um pouco da nossa trajetória, porque eu sei que toda vez que a gente fala, né, sobre o que a Natura está fazendo, parece que foi do nada, né? Mas é muito importante entender que cada passo é importante e que sem pessoas diversas no time não vai ter mudança, porque não vai ter aquela pessoa falando, e aí? E se? Né? Isso não está legal. Então, era isso, gente. Queria agradecer pela oportunidade. Muito obrigada. Mária, com você. Olá, boa tarde. Eu sou Mariana Torres, CEO e co-founder da Diversa Jobs, que é uma startup RH Tech ESG, que trabalha a diversidade, inclusão e empregabilidade especificamente. Acho muito bom a Aline ter terminado agora, a gente já vou pegar esse gancho, falando de times, é claro. Eu gosto muito dessa charge, dessa ilustração. Pergunta, por que nós não temos novas ideias aqui?
Parece um pouco óbvio, mas para muita gente não é, porque esse time, esse cenário, é o cenário da área de inovação, da área de empreendedorismo, do marketing. A maioria dos times são compostos por homens héteros, brancos, cis, sem deficiência, sem nenhuma questão que possa trazer um olhar diferente. Então, acho que foi muito sentido trazer essa charge para esse evento, que é um evento de varejo, que é um evento de vendas, que é um evento que está promovendo ou tentando promover uma inovação nessa área. Só que a gente vai vender, e a gente vai vender para quem? Se for para esse público, está funcionando muito bem. Só que não é só esse pessoal que compra. O brasileiro, todo mundo compra. Pensando em homens, mais da metade da população brasileira é mulher. Então, ali já não está funcionando. Então, a gente vai vender para quem? E quem sabe, quem quer comprar, é quem está dentro. Então, essa charge é muito boa. Quem me segue no LinkedIn de vez em quando, eu estou lá no LinkedIn compartilhando ela, para a gente discutir de novo, de novo, de novo, até esse cenário deixar de ser tão homogêneo assim. Bom, sobre a Diversa, vou passar rapidinho. Nosso tempo aqui é curto e essa Sapucaí é muito grande. Comentei, é uma startup, RH Tech SG, que trabalha em diversidade e inclusão. E o que a gente faz? Tornamos empresas mais diversas, mais inovadoras, tentando mudar aquele time da charge anterior. A Aline terminou muito bem comentando, a gente vai pegar esse caminho também de diversidade é inovação. A gente não vai conseguir construir empresas inovadoras se todos os times forem iguais. Alguns clientes nossos, DASA, Falcone, Sony, Klabin. Aline, eu acho que está faltando a logo da Natura aí. Acho que a gente pode conversar depois. Brincadeira. Não, brincadeira. Brincadeira não, verdade. A gente vai conversar depois. Acho que ficaria bonito, orna bem. Mas, enfim, algumas empresas que confiam na gente, que têm confiado no nosso trabalho, que estão olhando diversidade e inovação e trazendo essas pessoas para dentro. Agora, parte muito importante. Eu gosto muito de trazer números e dados para a gente ver com os nossos olhos. A gente só falar, acho que às vezes passa um pouco batido, trazer dados e números e lucro, que todas as organizações tentam buscar, é importante. Então, vamos lá. Pensando especificamente em mulheres na liderança, vou olhar aqui, que é maior, para ver com vocês. Esses números são de 2017, estão num processo ainda de atualização, mas continua bem atual. As empresas do quartil superior, que tiveram uma performance melhor do que as suas concorrentes, têm até 10 mulheres executivas e 10 mulheres em cargos de liderança, em comparação às do quartil inferior, que tem 2 e 1. Ou seja, quanto mais mulheres em cargos de liderança, quanto mais mulheres na direção executiva das empresas, maior o desempenho financeiro e econômico. Olha que interessante. De novo, agora pensando em mulheres e pessoas negras, de 2014 para 2017. Empresas do quartil inferior e do superior. Aqui, pensando em mulheres, tem uma diferença de 15%, do quartil superior, uma diferença de 21%. Então, a gente consegue aumentar os nossos rendimentos em 21% quando temos mulheres e as pessoas negras ainda é um pouco mais expressivo, até 33% de aumento nos nossos rendimentos, o aumento no lucro das empresas, quando temos pessoas negras em cargos de liderança, conversando muito com a charge inicial. Pessoas negras, mulheres, LGBTs, precisam estar em cargos de liderança. É óbvio que elas têm que entrar, e elas têm que entrar por algum lugar. Pode ser pelo estágio, pode ser pelo trainee, pode ser das áreas iniciais. Mas a gente vai conseguir avançar com mais rapidez, com mais facilidade, se essas pessoas estiverem em cargos de liderança e, claro, elas vão ajudar a somar, elas vão aumentar o lucro das organizações. Bom, quanto dinheiro movimenta os grupos de diversidade? Eu estou estudando agora na FGV, então estudo mestrado em diversidade e administração, enfim, e é um mundo bem... administração de empresas, bem duro, bem rígido, que pensa muito em desempenho financeiro,
muito bem, faz todo sentido. Só que a gente percebe que tem um lado muito social. As empresas ainda, e os executivos, ainda ligam muito a diversidade com o RH e com, oh meu Deus, 10 minutos, e com a responsabilidade social. Também, óbvio, mas não é só por aí. Tem um lado de lucratividade bem grande e a gente vê quanto dinheiro as pessoas de grupos diversos movimentam no Brasil. Então, pensando em pessoas negras, elas movimentam 1,7 trilhão por ano, de acordo com o Instituto Locomotiva, e as mulheres negras, consideramos pretas e pardas, movimentam cerca de 704 bilhões de reais por ano. Essas pessoas movimentam muito dinheiro. As nossas empresas precisam conversar com essa população para que elas comprem os produtos de todo mundo que está espalhado por aí. 1 trilhão é muita coisa. Eu não sei ainda, as empresas estão começando a ter noção de quanto dinheiro esses públicos movimentam e a gente precisa conversar com eles porque eles precisam comprar os nossos produtos. Não é mesmo? Vamos lá, mulheres, 1,9 trilhões por ano, ou seja, 41% de todo o dinheiro circula pelas mãos das mulheres. São quase 2 trilhões. 2 trilhões também não é de se jogar fora. Vamos olhar para as mulheres, vamos conversar com as mulheres. O que elas querem comprar? Estamos atendendo? Não estamos? Se não estamos, vamos contratar gente para que atenda. 2 trilhões, né, gente? Coletivo LGBTQIA+, 420 bilhões no Brasil. Pessoas com deficiência, 27. Eita, agora que eu vi, deu um troço ali, ficou mais... Gente, o dinheiro está bem visível, é o que importa. 27 bilhões. Eita. Agora, mulheres moradores de favela. Muita gente tem um olhar ainda um pouco distorcido, pensando em comunidades barra favelas brasileiras, que é um lugar só de escassez, de violência, de dificuldades. Eu sou do Rio, então eu vivo essa realidade bem próxima, só que a favela movimenta 24 bilhões. É muito dinheiro. Essas pessoas trabalham, elas têm renda, elas compram e elas movimentam isso tudo aí. A gente está conversando, a gente está ouvindo, a gente está produzindo, a gente está vendendo para esse pessoal, porque eles têm 24 bilhões para comprar nossos produtos. Vamos olhar também? Então, falei um pouco rapidinho sobre diversidade, que ela não está só relacionada ao RH, está também, claro, mas é muito importante que a gente comece a ter uma visão um pouco mais ampla da diversidade, que ela não fique ainda muito setorizada no RH e na responsabilidade social. Ela precisa ser uma área estratégica que converse com o RH, com a responsabilidade, com o financeiro, com o marketing, porque esse pessoal aí todo vai comprar, e ela vai comprar a partir do marketing. O financeiro conversa também muito com os bilhões e os trilhões disponíveis. Então, pensando numa estratégia global da empresa, uma estratégia transversal e não tão setorizada assim com o RH e na diversidade, na responsabilidade, é muito importante para a gente conseguir avançar com muito mais eficácia. Volta lá falando para mim mesmo. Planejamento estratégico, Empower Branding, claro. A gente trabalha com pessoas candidatas e temos visto muito candidatos escolhendo ou deixando de escolher empresas que não trabalham diversidade, que não têm metas específicas ou que não têm diversidade nenhuma internamente. Então, as pessoas estão escolhendo onde elas vão trabalhar a partir da diversidade. Então, pensando em marca empregadora, diversidade é importante. ESG, como a mesa anterior comentou também, a diversidade está no S. Então, o ESG está chegando, finalmente, no Brasil com uma força maior nos últimos anos. A B3 está aí elencando as empresas com quem tem mais ESG, quem tem menos ESG, e a gente está vendo um dinheiro movimentado por aí. E relação com investidores, é claro. Diversa Jobs. Estou falando muito rápido, cansei. Temos cursos de fidelização das marcas. Então, o que a gente é? Uma plataforma
As pessoas entram, se cadastram candidatos, selecionam seus grupos e a gente tem essa comunidade interna e as empresas chegam, queremos contratar uma mulher na liderança executiva do financeiro. A gente faz todo o processo seletivo e encaminha essas pessoas que fazem mais sentido, aí as empresas já escolhem os seus candidatos. Temos ações ESG internas, então, internamente, temos alguns milhares de candidatos e as empresas estão vendo que é bom acessar essa comunidade, mulheres, LGBTs, QIA+, pessoas com deficiência, pessoas com mais de 50, pessoas indígenas, migrantes, mães solo, refugiados. Então, temos 12 grupos, abarcamos consideravelmente bem a diversidade brasileira. Então, é uma plataforma interessante para que as empresas trabalhem, que elas divulguem, que elas patrocinem cursos para as pessoas que estão ali internamente. E, claro, se você patrocina ou se você doa um curso para uma mulher, para uma pessoa negra, para uma pessoa LGBTQIA+, você vai fidelizar para a sua marca a pessoa que teve, o marido, a mãe, a comunidade ao redor. Então, aí é um caminho bem interessante de fidelização de marca. Acabou. Olha só, nem precisou correr tanto assim. Bom, obrigada. Estamos por aqui, acho que agora a gente tem umas perguntinhas, mas passamos rapidão. Se alguém quiser depois tirar mais uma dúvida específica, eu estou por aqui, tá bom? Arissa, vamos, antes que você me mate. Obrigada, gente. Meninas, obrigada pela apresentação de vocês. Agora eu queria ver um pouco quais vocês acreditam que são as principais dificuldades do mercado de trabalho sobre a pauta. E acho que aqui é muito legal, porque a gente tem a Aline, né, atuando dentro de uma grande corporação como a Natura, e a Mari do lado da Diversa Jobs com um ponto de vista diferente. Falo. Pensando em mercado, a Diversa Jobs surgiu por uma demanda do mercado. A gente trabalha ainda, mas agora um pouco menos, enquanto consultoria de diversidade. E quando a gente chegava nas empresas, fazia um censo, via quem estava ali, quem estava ocupando cada lugar, e não tinha grupos minorizados nenhum, as empresas falavam, a gente não acha esses candidatos. Nós abrimos processo seletivo, seja no LinkedIn, seja em outras plataformas, e sempre chegam os mesmos perfis. E ouvimos algumas vezes. Então, realmente, essa pode ser uma dificuldade do mercado das empresas encontrarem esses grandes talentos que não sejam homens, cis, hétero, branco, sem deficiência, que realmente eles não estão nas plataformas mais antigas ou maiores. Então, a Diversa Jobs surgiu por isso, para ser um ponto de encontro e alguém que fizesse a ponte entre candidatos diversos e entre empresas. Então, acho que uma dificuldade é encontrar essas pessoas, onde elas estão, onde nós conversamos com essa comunidade, como nós trazemos ela para dentro. Bom, eu vou somar aqui com você. Eu acredito que tem dificuldade, sim, em encontrar, mas eu acho que a dificuldade está no momento de desenhar os próprios processos internos, porque a gente sabe que as pessoas que ainda estão nas áreas são pessoas brancas, né? Quando a gente fala de uma perspectiva negra, ou uma pessoa cis, ou uma pessoa sem deficiência. Então, na hora que você vai pensar o processo, você pensa a partir da normalidade, porque eu falo, tudo que é normal é violento, porque foi pensado a partir desse padrão de superioridade, você acaba não inovando, você vai pelos mesmos caminhos. E aí os mesmos caminhos não vão te levar a resultados diferentes. Então, eu acho que o desafio hoje primeiro, não dá para simplesmente começar do topo. Você vai ter que trazer pessoas para o programa de porta de entrada, mas vai ter que desenvolver essas pessoas. Porque senão entra lá o estagiário, que vai ficar sempre ali, ou se consegue como analista ou como assistente, ou entra alguém de trainee, que não vai ser efetivado para uma posição de liderança. Então, é pensar como uma jornada. E se uma área pensa o programa de porta de entrada, a outra área pensa benefício, a outra área pensa aceleração e desenvolvimento, e essas áreas não se conversam e não estão numa estratégia única, que é de negócio, as coisas não andam, porque cada um está correndo para um lado. Então, eu acho que é levar para o negócio, é olhar de forma transversal e mudar os processos. Porque ficar falando, mas não tem, eu não encontro, não acho, não tem gente competente. A gente já sabe que o mercado não, né? Acho que quando empresas fizeram isso, a gente já percebeu que a chamada dos movimentos foi, não, a gente está aqui. Agora tem que ser diferente. Perfeito.
E quais dicas vocês dariam para organizações que gostariam de começar essa jornada de mais diversidade? Acho que inclusive de materiais onde a gente pode se informar e estudar mais sobre o assunto. Bom, eu acho que a primeira dica é: pensa que você não vai conseguir criar processos diferentes, você não vai conseguir ter ideias diferentes se você não tiver essas pessoas. Então, poxa, Aline, mas eu não abro tanta vaga assim, o meu turnover não é tão alto. Estabelece metas internas. Não precisa fazer um compromisso público, mas se você tem metas, se todo mundo sabe que aquilo é uma obrigação de todas as pessoas e não só do RH, senão fica naquela, mas o RH não me traz pessoas na hora de contratação. Não, se é obrigação do gestor, se é obrigação do diretor, se é obrigação e meta do CEO e do vice-presidente, isso vai acontecer. Então, se dá para contratar um no ano porque abre uma vaga, coloque isso, porque a partir do momento em que você traz diversidade para o seu time e você está aberto e disposto a fazer a mudança, essas pessoas vão trazer perspectivas diversas, né? Eu sempre falo, não é sobre contrata os negros porque é coitado deles, né? Ai, tão pobre. Não, contrata a gente porque a gente tem muita coisa para contar. A gente tem muita experiência, outra perspectiva. Então, comece pela contratação, porque senão as empresas querem começar pela campanha, pela foto, e aí você não sustenta. Porque aí você tem uma campanha linda, mas na hora do vamos ver, na hora de estruturar as ações e segurar os resultados, você não consegue. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o fim da apresentação, mas queria agradecer novamente a presença de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Encerrar. Obrigada, gente. Obrigada, Aline. Foi ótimo.